Por mim, tranquilo. Ah, vamos ver, acho que ela está começando já. Boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui nessa live hoje tentando ver o que, que a gente pode programar para os próximos encontros, tá? E eu tô com uma certa dificuldade técnica aqui, eu não sei o que aconteceu, mas não estou conseguindo colocar as imagens. Então acho que só vai aparecer a minha imagem e o diácono Fernando e o diácono Antônio, os dois vão aparecer, vão estar em off, mas vocês vão escutá-los, né? Então fique tranquilo. Eu só, por problemas técnicos, eu preciso descobrir melhor como que funciona esse OBS, porque misericórdia, né? Então eu estou com alguma dificuldade. É, então, boa noite a todos vocês, o pessoal que está chegando agora, muito obrigado. Eu estou aparecendo agora porque nem a minha imagem estava aparecendo. Oh, Jesus, viu? Padre ruim de serviço é triste. Bom, meus dois queridos diáconos, né? Eu queria que vocês me ajudassem, me dessem um pouco de luz, né? De graça. Pessoal, só para vocês saberem, os tempos que vão me dar no mundo, eles estão todos acumulados, mas a ordem correta é que está aqui no chat. Oi? Tem mais alguém falando além de nós três? Vai ser uma montanha russa de emoções. Tem alguém com o áudio aberto também? Fica tranquilo, cara. Bom, ok. Ok. Bom, é, então o diácono Antônio Rezende está aqui e o diácono o Fernando Rezende está aqui, desculpe, e o diácono Antônio Lopes também está aqui, tá? E muito obrigado de vocês estarem por aqui. Eu queria que vocês dessem. Não tem primeiro de 8 minutos não, cara. 2. Oi. Dá um oi, por favor, para quem está. Abre o som de vocês e dá um oi, por favor. Eu tô com um problema aqui porque meu filho também tá participando de uma aula que ele tem nos sábados à tarde e eu tô Ah, achando que tá saindo aí. tá. Tá saindo alguma coisa que eu não sei o que que é. É, Então é você. e Ok. eu não tenho como conciliar as duas coisas, não tem jeito. Tá, bom. Vamos ver como que a gente faz. É, ok. Me Esses dá um vão ser esses minutinho. tempos que estão aqui no chat. Me Deixa eu dá um minutinho para eu falar ver se eu com a caixa de consigo censura depois. fazer alguma coisa aqui, né? Vocês estão no mesmo computador, não? 10 pontos de 6, depois. Hein? Não, ele tá num computador e eu no outro, só que é um ao lado do outro aqui na biblioteca. Ah, tá. Agora entendi. É, Então, Talvez se ele colocar o fone de ouvido, não tenha. ou, é, mas aí vai sair a voz dele do mesmo jeito, vai captar a voz dele. bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. De qualquer jeito, Antônio, você pode fazer no bate-papo, você pode escrever, se não sair o seu áudio? Posso. Tá, então deixa eu ver aqui como é Vai ser que, só uma câmera. como é que eu faço, porque senão fica ruim para você e fica ruim para o seu filho, né? Uhum. É, deixa eu só ver como que a gente resolve aqui, um minutinho só. Ok. 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 Estamos ao vivo. Quero ver se eu consigo colocar você no. Se a gente corta o seu som e você entra no bate-papo. Deixa eu ver aqui.
Ok. Então, Antônio, Sim, corta o seu som, então, e você fica no bate-papo. E fico eu e o Fernando, porque aí você fica em silêncio, não atrapalha a aula dele e a voz dele também não sai aqui no chat. Pode ser? Sem problema para você? O Diácono Antônio vai participar, então, do chat escrevendo. Gente, o que nós temos aqui para ver, para conversar um pouco, é que eu preciso de algumas luzes. Olha, o ano passado eu fiz 32 lives sobre a doutrina social da igreja. Eu contei. Foi bastante, né? Foi bastante coisa. E agora, bom, eu comecei a fazer uma série sobre santidade. Eu já fiz, acho que, 10 vídeos, tem mais uns 3 para lançar ainda sobre santidade e tudo. Acho que santidade pode ser um assunto que motive as pessoas ou que esclareça um pouco as pessoas, porque o pessoal está acostumado a falar de santo só no sentido de que vou rezar para o santo fulano para eu conseguir uma graça, né? Então, motivar as pessoas a ser santo, motivar as pessoas a fazer as coisas pode ser que ajude. Mas eu precisava de alguma luz de vocês que estão no Brasil, porque eu estou na França. Por mais que eu faça as coisas, né, eu estou fora do terreno. Então, como que estão as coisas aí no Brasil? Como que as coisas estão em matéria de catequese na diocese de vocês? Os dois são da mesma diocese, né? O Antônio Lopes e o Fernando. São da mesma diocese? Sim, nós somos da Arquidiocese de Brasília. De Brasília. Paróquias diferentes, mas a mesma arquidiocese. Paróquias diferentes, tá. E como é que tá as coisas aí com o novo bispo? Me fala. Olha, até onde eu sei, o bispo ainda não... ainda está conhecendo a diocese ainda, né? Então, nós estamos aqui sobre o regime aqui da pandemia e as coisas estão um pouquinho devagar. Com relação à catequese, como eu não tenho acompanhado muito a catequese a nível de coordenação arquidiocesana, eu não sei como é que está, mas a catequese aqui está voltando a ser presencial agora aos pouquinhos na paróquia e na arquidiocese como um todo. Mas quanto à questão da orientação, eu ainda não tenho acesso ao que o bispo está querendo, não. Tá. As questões aqui são meramente práticas, né, nesse momento agora. Depois de muito tempo com a catequese só online, aos pouquinhos ela está voltando a ser presencial. Tá. Fernando, não sei se você conhece um pouco, se você já pegou um pouco o estilo do bispo. Ele é um professor de teologia, é um cara inteligente, né? Eu brincava muito que quando ele pega a palavra, ele fala 45 minutos, né? Sim. Que é uma aula, né? Então, ele pegava a palavra e dava uma aula, né? Mas é um cara inteligente, um cara que tem conteúdo e um cara que você vê que ele tem vontade de acertar. É que ninguém acerta tudo, né? Ninguém acerta tudo, né? Mas ele deu uma boa melhorada em algumas coisas na Diocese de São Carlos. Ele andou puxando as orelhas de uns padres, andou empurrando outros. Você vê que ele tem vontade de acertar, né? Mas ele está conhecendo, né? Agora, interessante que na Diocese de São Carlos ele conhecia todos os padres por nome, todos. E não são poucos, né? Nós somos quase 200 os padres. Né? Então, ele conhecia todo mundo por nome. Uma vez um padre da nossa diocese, eu não vou falar o nome, né? Ele reclamou numa reunião, falou assim, porque esses padres novos, a gente não conhece. Ele também não era um padre muito velho, não, tinha uns 10, 15 anos de padre. Mas diz assim, esses padres novos a gente não conhece, eles precisavam vir se apresentar pra gente, quando tem um lanche, uma coisa assim e tal. E aí, ele acabou a fala, o bispo virou e falou assim, Padre fulano, eu estou aqui há 1 ano e já conheço todos os padres pelo nome. O senhor também podia fazer um certo esforço, se quiser, né? Acabou com a graça
Porque é costume nós velhos a gente reclamar dos novos, né? É costume isso, é meio ladainha, vamos dizer assim, né? Mas ele deu uma dessa na frente de todo mundo e a gente queria rir, não podia, porque... Sim, ele veio celebrar uma vez aqui já na minha paróquia, aqui, a Paróquia São José, na cidade de Taguatinga, e ele se mostrou bem simpático, né? Bem acessível, assim, tentou se aproximar do povo, dos fiéis e tudo mais. E realmente, com relação ao que o senhor falou aí dele ser um professor, né, ele tem demonstrado isso no folheto litúrgico semanal da Arquidiocese, onde o bispo geralmente escreve um pequeno artigo. Os artigos dele comentando a liturgia do domingo vão nessa linha, né? Mostra esse lado teológico dele. Ele é formado em Cristologia, trabalhou na pós-graduação e tudo. Então é um cara inteligente. A gente tem que dar esse ponto para ele. Agora você vai descobrir quando ele não gosta de alguma coisa, tem uma coisa muito simples, viu? Ele tem uns tiques, né? Você já notou? Sim. Ele torce a boca, ele pisca demais e tal. Quando ele começa a ter tique, é porque alguma coisa não está do jeito que ele gosta. Porque quando ele está relaxado, ele não tem esses tiques. Então você pode perceber na celebração, quando ele não está gostando de alguma coisa, você vai ver que ele começa a piscar mais, torcer a boca e bater no microfone. Tem uns tiquezinhos assim, você vai perceber. Mas isso com o tempo, tá? Agora, pastoralmente falando, não sei se ele pode fazer alguma coisa, porque está no meio da pandemia, ele está chegando, está meio complicado, né? Em todo caso, vamos ver. Ele está um pouco travado nesse sentido aí, por causa da pandemia. Antônio, você tem alguma opinião do Bispo Novo? Não. Escreve aí, para a gente saber o que está acontecendo. O Diácono Weiner, de São Paulo, acabou de entrar aqui. Mandou um boa tarde aqui no... Oi, Weiner, tudo bem com você? Aqui pelo chat. Eu não tinha visto. A Edileuza também está aí. Vocês estão vendo as minhas mensagens ou não? Ainda não entrou, ela demora um pouquinho. Pois é, eu estou enviando mensagens aí, eu não entendi por que não está aparecendo. Eu acho que eu estou no lugar errado, então. Não sei. Você não está na live? Deixa eu te mandar o link da Antônio, live. você tem que entrar pelo link da live, não pelo link que o Padre Paulo te mandou agora. O link que eu te mandei é um link do Zoom. Então nós temos uma reunião privativa aqui, né? E eu deveria conseguir colocar essa reunião na live, mas não consegui. Não sei o que aconteceu. Não, eu tô aqui com as duas telas. Eu também. Tanto com o Zoom quanto na live. Na live tem o chat, já tem algumas pessoas. Tem a Edileuza. Eu vi que ela já tá tem lá. o Weiner. Eu vi que ela tá lá. Porque são dois links diferentes. Uma coisa saiu agora? O Antônio Lopes acessou o chat agora. Conseguiu? Conseguiu. Bom, ok. Mas acho que ele saiu daqui da reunião. Bom, de qualquer jeito, ok. Bom, de qualquer jeito, ok. Eleusa, Diácono Weiner, Diácono Antônio, Fernando, a gente precisa de ideias para fazer as próximas lives. Eu estava pensando em fazer sobre os sacramentos, mas não sei se isso... Eu fiz uma série o ano passado. Voltei novamente e vou mutar meu microfone. Ok. Eu fiz uma série o ano passado
sobre o creio. Não sei se vocês viram, chegaram a ver, eu tinha feito uma série sobre o creio. Peguei Deus Pai, a encarnação de Jesus e tudo, fui falando, falei sobre Maria e tal, fui falando um pouco. Fiz uma série sobre o creio. Não sei se compensa fazer uma série sobre os sacramentos, por exemplo, né? Ou se não compensa, não sei. Você tinha falado, Fernando, de fazer uma série sobre aparições de Maria, né? Sim. Se explica um pouco melhor. Na verdade, é algo mais amplo, né? No sentido de tratar a revelação particular de uma forma... E dentro da revelação particular, as aparições, sobretudo de Nossa Senhora. Tá. O que você acha, Antônio? O que você acha dessa história de revelações particulares? Rende? Você acha que... Abre aí o microfone para responder, Antônio. Bom, então eu não estou conseguindo passar lá pelo chat, eu vou responder somente. Eu tenho tratado essas locuções anteriores quando eu faço os meus trabalhos, a minha pesquisa de mestrado principalmente, né? Sobre locuções como locuções interiores, né? E depois também trabalhei com o padre que fundou o movimento sacerdotal mariano, que não me lembro agora. O Gobi. O padre Gobi. Na minha tese de doutorado, também como locuções interiores, e não como revelações, né? Enfim... Mas se tornou comum, né, se falar em revelações hoje. O pessoal fala de aparição e de revelação, que é o termo mais usado, vamos dizer assim. Felipe, você não fala que a gente conversa. Na verdade, o que a gente tem que falar mesmo é de visão, né? Na verdade, a pessoa vê o santo, né? Ou que ela escuta o santo, ou Nossa Senhora e tudo tal. Não sei se a gente pode falar propriamente de aparição, mas você acha que isso tem apelo popular, tem apelo entre os catequistas? Isso seria uma boa coisa para falar para os catequistas? Na minha opinião, sim, com certeza. Porque hoje, os catequistas da minha paróquia, por exemplo, são da renovação carismática. A linguagem deles é nessa linha aí. Tá. E você, Fernando, o que você tem visto aí? Você entrar na posição de fala. Sim, a mesma coisa. Em Brasília, de uma forma geral, a tônica é essa. Brasília é uma arquidiocese que está plantada em cima de movimentos. E aqui, no momento, a gente tem 2 movimentos que estão aí na crista da onda, né? A RCC e o Neocatecumenato. Eles são um pouquinho opostos na visão, mas a catequese é muito influenciada por eles. Mas você tem outros movimentos aí na região, tem a Milícia da Imaculada, você tem outras coisas aí, né? Tem, inclusive os nossos 2 últimos bispos eram focolarinos. Focolari, justamente. Focolares. Os focolares cresceram muito com Dom João Braz e com o Dom Sérgio da Rocha, que também tinha uma ligação com os focolares. Sério? Sério. O Sérgio tinha ligação com os focolares? Pelo menos pareceu. Dom João era declarado, né? Dom João ele fez curso até de espiritualidade focolarina lá na Itália, quando era padre ainda. Tá, mas o Sérgio me surpreende você falar isso, viu? Porque o Sérgio, não, parece que não. Só se depois de bispo e tal, né? Sim. Mas... Depois não ser, né? Mas, assim, deu bastante abertura, né? Os focolares têm bastante penetração aqui. Tá. Outros temas que vocês acham que poderia... Eu anotei essa questão das aparições, das locuções interiores, mas, o diácono Antônio, eu preciso, então, da sua tese de doutorado para ler. Pois é. A única aqui no Brasil que tratou sobre essa questão. Então, eu não sabia. Porque na minha pesquisa do mestrado, eu
pesquisando sobre a renovação carismática, e aí eu captei todas essas questões das revelações e tudo, né? E um dia, num cenáculo aqui em casa, o cenáculo do movimento sacerdotal mariano, né? Alguém falou, Nossa Senhora está me revelando isso, Nossa Senhora está me revelando aquilo outro. Eu digo, bom, isso aqui é coisa da renovação carismática. Sim. E aí me deu a ideia e eu pesquisei exatamente sobre essa questão, né? O ideário de família presente no movimento sacerdotal mariano, que é o título da minha tese de doutorado. Você sabe que eu participei, eu li todo o livro do movimento sacerdotal mariano, aqueles Maria fala aos sacerdotes seus filhos prediletos, né? Nossa Senhora Isso. a seus filhos prediletos, eu li todo, eu participei uma época desse. Mas eu saí justamente quando eu comecei a perceber que tinha muita mescla de gosto pessoal do tal vidente, entre aspas, né? O audiente, vamos dizer assim, né? Porque ele escutava, não via Nossa Senhora. Mas tinha muito de opinião eclesial e gosto pessoal dele do que de Nossa Senhora. Né? E também muito conservador, né? No que se diz aos costumes, né? Sim, a questão moral e tudo. Eu desisti o dia que eu li uma mensagem em que Nossa Senhora teria aparecido no Brasil, em Itaici, e que fala contra os padres que não usam batina. Ele usava batina. Ok, isso é gosto pessoal do padre. Quer usar batina, quer usar, sei lá, camiseta, quer usar sei lá o quê, né? Mas ele colocar isso na boca de Nossa Senhora foi muito meu gosto. Aí eu parei, sabe? Pois eu tive que ler o livro todo em função do meu trabalho, né? Mas, assim, com um olhar bem diferenciado, né? Assim, acadêmico, né? Com suspensão da epoquê. Mas você lembra disso? Sim. Você lembra dessa mensagem? Não, da mensagem exata como você está falando, não. Devo ter passado por cima, assim, não tenho lembrado. Mas a verdade é que a linha, ele é bem conservador, né? E, Sim. Enfim, foi aceito assim, pela igreja, sem ter alguns problemas maiores com a igreja, porque hoje, ao que parece, se não falar mal do Papa, tá tudo bem, né? Se não falar mal da igreja, perdão, porque hoje tem movimentos aí que tá falando mal do Papa. Não tá aceitando o Papa nem nada. Do Papa hoje em dia pode. Hoje em dia está liberado, porque tem cardeal, bispo, tem tudo falando. Exatamente, os conservadores, alguns que vestem assim, uma roupagem conservadora, né, e está falando mal do Papa aí, não está aceitando o Papa, mas exatamente porque o Papa vai numa linha contrária, né? Nós estamos o pentecostalismo católico, ele é um movimento que ele é bem oposto do que o outro movimento que precedeu, né, das comunidades eclesiais de base, por exemplo, né, que exercia uma militância comunitária, né, e a renovação não, ela exerce uma militância individual. Então, enquanto as comunidades eclesiais de base tinham a proposta de mudar a sociedade para mudar a situação do indivíduo, a RCC já tem uma proposta diferente, né, o contrário, o oposto, ou seja, mudar o indivíduo para mudar a situação da sociedade. Sim. Então, são duas coisas assim bem diferenciadas, né? Bom, mas... E talvez por isso essa oposição agora ao Papa Francisco, porque ele está exigindo, mais do que nenhum outro Papa, assim, ele está muito próximo, né, nesse pensamento, assim, aqui na América Latina, ele é da América Latina, né, como poderia deixar de ser, muito próximo nessa questão do povo, ali, da libertação do povo e tudo, né, e, inclusive dos preconceitos religiosos, essas coisas. Vou te contar uma coisa. Eu tenho, muitas vezes aqui, eu tenho que interromper confissão para explicar o Papa. Porque eu até fiz uma imagem que eu acho que até que é boa, uma metáfora. Eu digo assim, aqui na Europa vocês dançam muito bem valsa, né? E lá na Argentina eles dançam tango. Não só o ritmo da música é diferente, como a coreografia da música é diferente. A lógica de dançar é outra, né? Você dançar uma valsa e dançar um tango são duas coisas completamente diferentes, né? O europeu não entende o Francisco de jeito nenhum. Eu digo assim, gente, eu sou brasileiro,
moro lá do lado da Argentina, a gente se entende um pouquinho mais, né? Então, vou te contar como que funciona. Aí vou desenvolvendo, aí a pessoa sai um pouco mais aliviada, porque o pessoal aqui chega a detestar o Francisco. E eles se confessam disso, sabe? Assim, padre, eu detesto o Papa, eu não gosto dele. E aí vou ter que eu lá explicar, com meu francesinho básico, ruim, né? Como é que funciona. Aí eu desenvolvi essa imagem, sabe? Aqui se dança valsa, na Argentina se dança tango, são músicas, são coreografias muito diferentes, a lógica é diferente, né? O tango é uma dança muito mais sensual do que a valsa, né? Com certeza. Com certeza. A sensualidade incomoda os... Abre aspas para a sensualidade, ela incomoda tremendamente o pessoal. Aqui na Europa é demais. Aqui na Europa é demais. Né? Apesar, Fernando, que você assistiu uma missa de cura e libertação com aquele povo dançando ali, você vai ver que a questão que hoje o corpo, na renovação carismática, o corpo fala, né? Sim. Sim, eles são carismáticos, mas eles são... Agora já são um pouco latino-americanos, né, nesse sentido, né? Uhum. Bom, um outro assunto que vocês acham que poderia render, quer dizer, sacramento vocês acham que não rende? Não. Poderia render dependendo da abordagem que fosse dada. Tá. Eu percebo assim... que sacramento envolve a questão de liturgia também, né? Tá. Tem vários aspectos no sacramento. Tem a parte doutrinária, tem a parte litúrgica. Essa parte litúrgica dos sacramentos é interessante, porque... Primeiro que existe um reducionismo da liturgia em relação à missa, né? Pouca gente entende os sacramentos como um todo como liturgia. Sim. E essa é uma área que o pessoal tem muita dificuldade. Né? Sobre aspectos... Mas eu não sou liturgista, eu sou pastoralista, então a minha abordagem nunca vai ser boa na área de liturgia. Porque os liturgistas, desculpe dizer com todo o respeito aos meus colegas liturgistas, tem muito liturgista rubricista, então para eles a liturgia é um pouco reproduzir a rubrica, né? Eu tive o desprazer, não sei se eu já contei para vocês isso, eu tive o desprazer de participar de um encontro em São Paulo, há uns anos atrás, sobre liturgia e juventude. Como a minha área de trabalho é juventude, né? E era CNBB, não era qualquer grupelho. Era a CNBB que estava promovendo o encontro. Eu fui participar do encontro. E cheguei lá, no segundo dia, primeiro dia achei algumas coisas meio estranhas, mas no segundo dia já deu para fazer o resumo total do encontro. Em resumo, o tema era liturgia e juventude, o que queria dizer na prática, você reúne os jovens, ensina eles a portar bem a cruz, a levar direitinho a vela sem ficar torta, a ter uma cadência boa na procissão, a fazer uma boa leitura, e isso é liturgia. Quer dizer, na verdade, o tema liturgia e juventude se resumia à liturgia para a juventude. Eu pensei que eles iam discutir a questão da corporeidade, a questão de alguma sugestão que os jovens podem nos ajudar a celebrar melhor e tudo. Não. Né? E aí eu fiquei decepcionado. E disse isso para o padre Domingos Ormondi, que é o grande liturgista, né, da CNBB. Peguei ele um dia num canto assim e nós tivemos uma discussão um pouco acalorada, vamos dizer assim. Né? Não fui mal educado com ele, mas não dá para ser desse jeito. Né? Então, às vezes, quando falo de liturgia, eu tenho algumas dificuldades, porque parece que o pessoal resume liturgia
em rubrica litúrgica, o que pode e o que não pode fazer. Que é o problema da missa hoje em dia, né? O pessoal fica discutindo se pode incensar assim, se pode fazer assado. Ou eu estou errado? Tem esse reducionismo aí mesmo. E talvez seja por isso que seja interessante, né? Se eu tentar fazer uma abordagem litúrgica, não do ponto de vista de rubrica, mas do ponto de vista de conveniência pastoral, ou de não direi, acho que a palavra conveniência não é muito adequada. Mas visando a receptividade, né, por parte dos jovens, sem apresentar algo assim que seja imposto pela igreja, né? Exato. Algo como belo, mas sem ser aquela imposição pela igreja. Eu faço uma discussão, eu não sei se é o caso, mas eu faço uma discussão do que é belo. O pessoal diz, belo é o canto gregoriano. Ok, o canto gregoriano é bonito, mas um rap também não é bonito? Mas é outra estética. É outra estética, né? Um samba também não é bonito? Mas é outra estética. Não é a mesma estética do gregoriano. Não é o mesmo ritmo, né? São belezas diferentes, né? Sim. Uma coisa é você entrar, por exemplo, e ver o mural da Capela Sistina, feito por Rafael, lá, né? E tal. E aí você olha, ele é bonito, é uma pintura clássica, feita em afresco, uma certa técnica, tudo tal, mas existem murais feitos com tinta spray nos prédios, nos muros urbanos, que são bonitos tão quanto. Só que é outra estética, ela é outro estilo, não é isso? Né? Então, a gente, sei lá, a gente precisa, acho que também, discutir algumas coisas. Mas liturgia, sacramentos de liturgia, pode ser que isso renda. Eu vou pensar como fazer essa abordagem, né? Por exemplo, a pessoa aqui da minha paróquia, a Kátia, que mexe com catequese. Oi, Kátia, tudo bem? Você entrou agora, né? A Kátia, ela, recentemente agora na paróquia, ela sugeriu um tema de formação aqui para a equipe dela, que ela trabalha com catequese e também ela trabalha com preparação para o batismo. E aí qual que é o tema? Então, ela sugeriu que desse uma formação para o pessoal do batismo, exatamente a respeito da questão litúrgica. A preocupação dela é com o comportamento nas celebrações, como a pessoa deve se comportar. Kátia, se você estiver ouvindo aí, se manifeste aí. Então, assim, é por isso que eu sugeri essa questão dessa abordagem mais pastoral na liturgia, né? Assim, o senhor como pastoralista, como é que o senhor vê a prática litúrgica, né? Porque a rubrica está lá no missal romano. Eu posso devolver uma pergunta? Sim. A gente normalmente... Oi, Vinícius, tudo bem? O Vinícius entrou agora, ele é lá da minha cidade natal, em Dois Córregos. Ele é seminarista. Nós sempre falamos, por exemplo, da prática litúrgica do povo na liturgia. Ok, né? Isso é correto. Quer dizer, tem gente que não se comporta, tem gente que conversa, tem gente que não sei o que lá e tal. Mas qual que é a nossa prática presidencial na liturgia? Porque você pode presidir de uma forma que você inclua as pessoas e elas queiram estar ali celebrando junto, ou você pode presidir de uma forma majestática e que as pessoas olham e ficam assistindo. Então aí, se elas estão assistindo, como elas assistem TV e conversam quando tá assistindo um filme, assistindo TV, elas conversam também na liturgia. Quer dizer, a nossa prática, às vezes presidencial num sacramento, não é de envolvimento. Porque não se esqueça, né, Fernando, que a grande mudança do Vaticano II chama-se participação, não é isso? Sim. Tudo foi feito para que a Assembleia não ficasse olhando. Mas às vezes a gente não consegue incluir as pessoas. Então você faz um batismo e as pessoas estão ali
olhando só, e aí então a coisa não funciona, né? Sim, olha só, esse comentário do senhor aí já é o próprio tema, entendeu? Ou seja, fazer uma abordagem como conduzir uma liturgia participativa. Uhum. Eu tenho um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem. Ele foi publicado, ele diz assim: as vozes do presidente numa celebração eucarística. Existem camadas de vozes. Quando o presidente está presidindo uma missa, o padre está presidindo uma missa, ou o diácono está presidindo um culto, aquele presidente, ele fala em várias camadas. Ele fala em nome de Deus, ele fala em nome da igreja, ele fala em nome próprio, ele fala em nome da comunidade. Então tem várias camadas, por exemplo, no mesmo momento, né? Isso a gente também precisaria pensar, repensar, né? Porque senão, bom, eu não quero também jogar toda a responsabilidade para o padre e para o presidente, não é isso. Mas a gente tem que ver o lado do povo, o lado do presidente e o lado da equipe que prepara, né? Como é que eu vejo assim muita necessidade de haver um intercâmbio. Sim. Enquanto se fala em liturgia, principalmente com o pessoal da música. Porque, às vezes o presidente quer que a Assembleia participe. Aí o pessoal da música, ao invés de trazer a Assembleia para cantar, simplesmente dá um show para a Assembleia. Sim. Canta músicas que a Assembleia não conhece, que ninguém conhece, não motiva o povo a participar. Sim. Então, teria que haver esse intercâmbio entre o padre, entre a equipe de liturgia, toda a equipe, a liturgia como um todo, principalmente envolvendo a questão da música. Porque hoje o que nós vimos na igreja? Cantores ali fazendo o seu show e a Assembleia de braço cruzado ouvindo. Às vezes, claro, evidente que tem determinadas missas, por exemplo, que o pessoal de tanto ir aprende todas as músicas. Sim. Mas para uma missa no domingo, por exemplo, você traz umas músicas que canta em missas próprias durante a semana, tipo missa de cura e libertação, e vai cantar no domingo. Muita gente não conhece o cântico, não conhece as músicas e simplesmente não canta. Então, você tem o padre, você tem o povo e você tem a equipe, né? São 3 pernas aí para a gente trabalhar. O Vinícius... Tem que dar um encontro de todo mundo, né? O Vinícius fez um comentário aqui, dizendo que não adianta nada se o padre é todo quadrado, o povo está lá só assistindo. É verdade, porque senão dificulta muito uma celebração, né? Em todo caso. Bom, temos aqui três assuntos. E eu quero a sua tese de doutorado para ler, viu, Diácono Antônio? Eu te passo. Por favor, me mande. Veja de mestrado e doutorado dele. Como eu preciso de publicar, então você já aproveita, já prepara logo a sua assinatura depois, porque eu preciso, como diácono, para fazer a publicação, seguindo as normas mesmo da nossa igreja, eu preciso do aval de um padre, né, que tenha formação acadêmica e tudo, para poder fazer a avaliação do meu trabalho, para ver se não tem nenhum erro, não contém nenhum erro teológico ali para publicar. Tá, eu faço, pode deixar. Faço isso com gosto, tá? Eu sou pós-doc, mas sou pós-doc em pastoral, não sou pós-doc em sistemática. Não existe, não tem problema, tendo doutorado, você já foi até além, já está com pós-doutorado, já está muito bom. Okay. Até hoje eu não publiquei, porque, em primeiro lugar, porque eu não tenho nenhuma vaidade nessa questão, né? E, em segundo lugar, porque se eu publicar um trabalho desse aí sem um aval de algum representante da igreja, depois eu posso ter problema com o meu bispo. Tá bom, não, fique tranquilo, eu faço essa avaliação para você. E fico até contente de fazer. Ok. São quantas páginas? São 200, se não me engano, 216 páginas. Agora eu posso estar enganado, mas é próximo disso aí. Tá, mas você precisa me dar um tempinho, tá? Não, tranquilo. Não pedir em uma semana, não, porque se você me dá um tempinho, eu faço.
Fernando, e aí? O que você acha? O caminho é esse, né? O Antônio Lopes precisa realmente publicar a tese dele. Eu já li tanto a de mestrado quanto a de doutorado dele. Ah, seu sem vergonha, você nem me fala nada. Não, eu falei sim. Ah, tá falando agora. Quem está surpreso, quem está mais surpreso sou eu, Fernando. Meu Deus. Não, porque está disponível na internet, né? Nas coisas de academia lá, você consegue acessar direto na internet. Eu já baixei as duas, já Sobre o que a de mestrado? Oi? A de mestrado é sobre o quê? É sobre a renovação carismática. E até agora eu não publiquei porque eu chamo um padre católico como o mago sacerdote. E ainda tem que verificar se tem algum problema. Chamar o sacerdote mago sacerdote, que é a mistura do sacerdote, aquele que tem a sua função no culto, que faz um curso de filosofia e teologia, com aquilo que é próprio do mago. Tá. Eu não tinha entendido a palavra mago. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Ou seja, a questão da correção do sagrado, né? Eu trato sobre isso e chamo o sacerdote que faz isso aí de mago sacerdote. Você sabe que ele funciona como secretário, né? Você sabe porque o secretário, a gente paga o secretário, a secretária, para ele lembrar o chefe que o chefe tem que trabalhar. Então ele diz assim, olha, o senhor tem uma agenda agora, tal horário, o senhor precisa entregar tal coisa, o senhor precisa não sei o que lá e tal. Esse é o serviço de um padre desse. Fala, Senhor, trabalha aqui, faz isso. Senhor, trabalha ali, faz aquilo. Não esquece não sei de quem. Como se Deus esquecesse, né, das pessoas. Só que a estrela aí é o secretário e não é o patrão. Mas é normal isso, hein? O interessante nesse é que o mago sacerdote que serviu de referência para o Antônio Lopes, né, a gente pode associar com aquele tema que a gente estava falando antes, né, da revelação particular, né? Sim. Que esse mago sacerdote, ele prega a partir da suposta revelação que ele recebe de Deus, né? É interessante essa abordagem. E ele tem plena convicção disso, viu? Exato. Ele não prega a partir da revelação pública, ou do magistério, ou da doutrina eclesiástica. Ele prega a partir do que Deus diz para ele. Ou não diz, né? E ele acha ou que não diz. É aquela coisa, né? Esse é o problema. E aí vem uma pergunta que eu faço, né? Não precisa ser respondida agora, ou coisa assim. Não seria essas questões uma questão de projeção? A pessoa projetar em Deus o que é dela própria, de modo inconsciente, não estou dizendo que ela está fazendo de má fé. Não seria uma projeção inconsciente da pessoa colocar na boca de Deus as coisas que ela inconscientemente quer, ou deseja, ou sente? Temos esses problemas, mas a gente pode tentar tratar um pouquinho melhor disso. Bom, então já temos aqui algumas coisas. Escuta, aí na sua diocese, qual que é o maior problema da catequese aí? Eu não sei qual é o maior, mas eu vejo alguns problemas, né? Por exemplo, rotatividade de catequistas. Tá. O quadro de catequistas, ele dificilmente permanece o mesmo de um ano para o outro. Tá. Há muita rotatividade, sobretudo nos catequistas mais jovens. Isso aí é até fácil responder por que é assim, né? Há muita rotatividade de catequista, a dificuldade para a formação dos próprios catequistas. A gente sabe que os catequistas, quando se pergunta para eles o que eles querem, o primeiro critério é: queremos formação, mas quando se oferece formação, ninguém aparece. Tem a questão da formação dos catequistas, e essa formação aqui, eu digo, formação de criar de estabelecer uma espiritualidade de catequista mesmo. Porque aqui em Brasília, a maioria dos catequistas estão ligados a movimentos. E eles projetam na catequese a espiritualidade do movimento deles. E quando não, a espiritualidade do pároco, né? Exatamente.
Porque a espiritualidade do pároco, por exemplo, que na renovação carismática a gente observa isso. A renovação carismática tradicional, aquela que foi trazida aqui para o Brasil pelo padre Eduardo Dogueste e o padre Haroldo Ram, ela tem todo um sistema de organização. Sim. Né, como movimento. Porém, os sacerdotes pegam esse movimento e molda ele do jeito que ele quer. E aí já deixa de ser até renovação carismática. É carismatismo, mas não corresponde à renovação carismática tradicional. Uhum. Aí o seminário de vida do Espírito Santo, por exemplo, que é uma segunda etapa que vem posterior ao grupo de oração, ela precede o grupo de oração. Você faz primeiro o seminário de vida do Espírito Santo para depois formar um grupo de oração. Ou seja, já inverte tudo, né? E aí a catequese tende a refletir, né, a linha de atuação do padre. Tá. Mas o padre, não adianta, nós padres, mesmo vocês diáconos, a gente tem uma influência muito grande na comunidade. A gente gosta ou não gosta, tá? Sim. Isso não tem muito jeito, não. A gente vai acabar influenciando mesmo, né? E agora, claro, você pega um padre ultra carismático, ele vai construir uma comunidade meio que ultra carismática. O problema não é esse. Para mim, o problema é que nós padres não temos espiritualidade própria. Por isso a gente precisa dessas espiritualidades. A gente não consegue ser católico. A gente acaba sendo parcial do focolare, parcial da renovação, parcial de não sei o que lá. A gente acaba sendo... Porque a gente não tem... Essa é a minha impressão, hein? Que nós padres... E não sei os diáconos como que se responde isso, mas a gente acaba sendo pessoalmente de uma espiritualidade para preencher o vazio do próprio sacerdócio. Agora, não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Essa questão é interessante. Inclusive, esse tema de espiritualidade eu já coloco como um tema que é interessante ser tratado. A espiritualidade do catequista? Isso. A começar do próprio conceito de espiritualidade, que a maioria das pessoas tem uma visão meio distorcida do que seja. Confunde com a religiosidade, né, Fernando? Isso. Então, assim, para mim, eu penso assim, e não é de hoje que eu penso isso, não sei se eu perdi o bonde da história, alguma coisa assim, um dos grandes problemas da catequese na diocese aqui é exatamente uma falta de uma espiritualidade catequética, específica de catequista. As pessoas estão passando pela catequese como se fosse um bico. A catequese é uma coisa que ela faz como se fosse um bico. Ela tem um movimento, tem uma outra pastoral e faz um estágio na catequese. Se tiver... É difícil isso, né? Porque quando a pessoa faz mais, está ligada a mais de um grupo, vai chegar o momento que ela vai ter que escolher entre um e outro. Vai ter 2 reuniões no mesmo horário. E nesse momento, geralmente as pessoas deixam a catequese de lado. Preferem o seu movimento, o seu outro grupo. E isso a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que é um pouquinho até pior. Eu faria uma afirmação até um pouquinho pior. Eu acho que a catequese ela é vista como possibilidade de eu pegar gente para o meu movimento. Uhum. Como oportunidade de pescaria, vamos dizer assim. Sim, tem isso. Em todo caso, a gente pode tratar dessa questão da religiosidade. Eu acho que a grande dificuldade hoje em dia é ter uma espiritualidade leiga. Porque você pega, por exemplo, aí o Papa Francisco agora, no começo do ano, abriu a possibilidade dos acólitos e da palavra, dos leitores da palavra, e depois colocou o Ministério do Catequista, né? Então, são 3 ministérios leigos que ele está incentivando. Mas parece que a gente não tem uma espiritualidade a partir disso. Você tem uma espiritualidade da renovação, do movimento sacerdotal mariano, da milícia da Imaculada,
do terço vivo, sei lá, não sei. Né? Mas a gente não tem uma espiritualidade que brote falando do leigo. E do leigo católico, do leigo engajado. Né? Eu estava dizendo hoje na missa, eu celebrei a missa hoje, 8h45 da manhã. Eu disse, olha, desculpa, eu não preparei a homilia, eu vou falar um negócio aqui que eu acredito. Eu não acredito numa igreja que a gente fala em terceira pessoa. Né? Para mim, não dá para falar assim, a igreja fez isso, o Papa faz aquilo, a igreja... Não, eu só consigo falar da igreja em primeira pessoa, porque eu sou a igreja. Mas o pessoal não faz essa questão. Então parece que precisa de outras espiritualidades para eu me preencher. Sim. Exato. É por isso que é importante trabalhar essa questão da espiritualidade na catequese, né? Para que a pessoa se sinta preenchida enquanto catequista e não precise recorrer a uma outra. Tá. Eu estou vendo aqui no chat, dois comentários. Um da Edileuza. Edileuza é da pastoral familiar da minha paróquia, ou seja, ela faz catequese familiar. Né? E ela está fazendo dois comentários aqui. E também um comentário do Vinícius sobre a questão da CNBB. Se eu poderia dar um retorno para eles? Olha, sobre a CNBB, eu trabalho há algum tempo em sintonia com a CNBB e a CNBB faz um trabalho excelente, mas não chega nas bases. As bases têm muita dificuldade. Aliás, eu comecei o meu canal justamente porque o Leste 2 da CNBB começou a me pedir para fazer alguma coisa. Né? Porque escrever livro e dar palestra, a CNBB faz muito bem. Ela produz livro, palestra e tal, mas não chega na base. Né? Então, a iniciativa de fazer o canal foi um pouco para ver se a gente consegue fazer chegar essas coisas na base. Mas o YouTube tem uma dificuldade intrínseca, né? O pessoal gosta do Paulo Ricardo, gosta do pessoal que já está meio na mídia, né? Então é difícil você começar crescendo agora. Você pega o Paulo Ricardo, faz 10 anos que ele faz um trabalho de vídeo. Seja tradicional, seja avançado, seja sei lá o que for, ele faz muito tempo que ele cresce. Né? E agora que nós estamos tentando começar, então nós estamos muito atrasados. E agora o vídeo chega a atingir um pouco. Né? Eu tenho feito essa experiência de fazer vídeos de 1 minuto, que não é fácil de fazer, mas a gente vai pegando o jeito também, né? E isso tem ajudado a crescer o canal, né? Porque é pequenininho e aí às vezes as pessoas veem, se interessam e aí vão para o canal, né? Começar a assistir. Mas é uma experiência que a gente precisa fazer chegar na base. A CNBB faz isso muito bem, mas acaba sendo uma elite e não chega na base, né? Eles têm um conteúdo fantástico, né? Esse é para responder o Vinícius, né? O problema é que os bispos não são unidos, mas nós não somos unidos nem entre nós padres, nem entre os seminaristas vocês são unidos, né? Nós somos católicos. E o católico é um grande guarda-chuva, não se esqueça disso, né? A palavra católico é um grande guarda-chuva onde cabe todo mundo embaixo. Então cabe também algumas brigas embaixo. Né? E isso eu acho que chega a ser uma virtude, porque a gente acaba não ficando aquele grupinho de elite. Isso, para mim, é uma virtude, porque impede a gente de ser aqueles grupinhos de elite, aquelas igrejinhas que às vezes entre os protestantes existem. Você pega entre os protestantes, 2 pastores brigam, tem linha diferente, eles formam 2 igrejas e acabou. E aí fica aquele grupo desse pastor e o grupo do outro pastor. Né? Em Dois Córregos nós chegamos a ter um negócio estranho. Foi um dia que um pastor vendeu a igreja, né? E vendeu a igreja de porteira fechada, com os dizimistas e com as pessoas todas.
Eles descobriram 2 meses depois que eles estavam na igreja errada, né, os fiéis. Né, veja só. Porque o que é importante às vezes é a liderança do pastor, né? Então, mas acaba ficando um negócio meio elitista, vamos dizer assim, aquele grupo só. Agora, nós católicos, como a gente é mais aberto, tem mais briga, às vezes tem sim, mas também a gente consegue matizar algumas coisas, né? Agora, a Erileuza diz que o achismo entre nós seres humanos, ele está na vida, né? Não tem muito o que fazer. O diácono Antônio diz, a questão da espiritualidade é que em nossa igreja temos muita gente carreirista que gosta de status e se aparecer. Enquanto tiver essa mentalidade, não haverá espiritualidade. E eu acho que você tem razão, diácono, mas você colocou a verdade meio nua e crua, viu? Desculpe dizer. Mas você tem razão. Você tem razão. Nós temos muito carreirista dentro da igreja. Muita gente aqui e no Brasil, eu vejo alguns padres que eu não sei se têm fé. Pode ser maldade da minha parte, mas eu tenho dúvida se tem fé ou não, né? Em todo caso. Fernando, o que você acha? É isso. Uma das grandes frentes de enfrentamento do Papa Francisco é a questão do clericalismo, né? E o clericalismo envolve tudo isso. Eu acho que o Papa Francisco tem uma boa motivação com que a pessoa escolhe ser padre até a linha que ele adota, né? Como ele desenvolve o ministério dele. É difícil. Bom, e aí, outros problemas, Fernando? Você colocou aqui rotatividade, dificuldade de formação, espiritualidade do catequista, religiosidade e espiritualidade, questão da espiritualidade do leigo. Uhum. Tem algumas coisas já para a gente trabalhar. Sim. Eu acho que já é um bom conteúdo, né? O resto vai aparecendo ao longo. Tá. Eu tô... Uma coisa que chamou a atenção essa semana, sim, é de uma jovem, até compartilhei o vídeo, de uma jovem falando sobre o suicídio do irmão dela. E que no momento em que mais precisou das pessoas, chegaram para ela e disseram que quem se suicida vai para o inferno. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, eu sei que é delicada, mas talvez fosse muito importante também tratar desse assunto, como você deve acompanhar, como você deve estar, né, se fazer presente nas pessoas que perdem alguém por suicídio. Tem uma questão aí séria. Tem duas questões aí muito sérias. A questão do luto, né? E a questão da acolhida, mesmo numa pessoa que se suicidou, né? Você não vai acolher a pessoa que se suicidou, mas você acolhe a família que é vítima disso. E a gente precisa trabalhar a questão do luto e a questão da família. E essa acho que é uma questão a ser trabalhada. Você conhece A Foice da Lua no Campo das Estrelas? Algum de vocês conhece esse livro? Eu não conheço. Eu também não. É de um professor que, na verdade, ele é ecologista, é formado em ecologia. Como que é o nome dele? É da Unicamp, ele é. Né? Qual o nome do livro? A Foice da Lua no Campo das Estrelas. No Campo das Estrelas. É um livro muito interessante, ele fala do luto. Evaristo Eduardo de Miranda. Justamente. É agrônomo renomado, mestre e doutor em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França. Uhum.
Atualmente é professor do Departamento de Ecologia Geral da Universidade de São Paulo. Você sabe que eu já pesquisador da Embrapa. Eu já vi ele dando palestra sobre luto para os padres da Arquidiocese de Campinas. Eu estava quer dizer, ele falando da pastoral do luto, da pastoral da acolhida e tudo tal, falando para os padres. Então, é um cara muito interessante. Esse é um livro muito, muito bom, que eu acho que eu recomendo para vocês dois lerem, se vocês conseguirem pegar o livro, tá? Esse é um livro que vale a pena ler sobre a questão do luto. Tá? Ele escreve a partir da experiência própria de perder um filho. Certo. Né? Esse é uma coisa bem interessante. Mas eu acho... Diga. O livro dele está disponível na Amazon. Quanto que custa? Aqui está R$ 97,00. Tá barato, não. Não tá mesmo. Não tá. Mas está aqui disponível. Mas talvez pesquisando, né? Pode ser que encontre o local. Sim, pode Mas ser. parece 120 páginas, edições Loyola. Da Loyola. É Loyola. Mas esse é um livro que vale a pena ler, viu? Sim, sim. Esse vale a pena você perder o seu tempo e ler, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu estou aqui lendo, deixa eu ver se eu coloco mais perto, se vocês conseguem ver. Eu estou lendo o Andrés Torres Queiruga, Esperança Apesar do Mal. Eu estou lendo estou vendo se eu acabo esse livro aqui, para fazer uma série de vídeos sobre a questão do mal, da morte, do sofrimento, especialmente do sofrimento do inocente. Porque essa é uma questão muito complicada, quer dizer, as pessoas perguntam, mas por que o meu filho morreu, pequeno, por exemplo, e eu, que sou pai e mãe, eu gostaria de trocar com ele? Deus é ruim, né? Tem toda uma reflexão depois em cima dessa questão, né? Então eu estou tentando ler, estou tentando estudar um pouco mais para produzir alguns vídeos sobre essa história. Mas o suicídio é uma questão bem interessante. Agora, você fala na parte pastoral do suicídio, Antônio, ou você está pensando na parte teológica do suicídio? O que você está pensando? Não, a questão é que, padre, por quê? É função da religião dar sentido à vida das pessoas, e não o contrário. Sim. O julgamento, eu gosto de imaginar grotescamente o seguinte: a pessoa está pulando de uma ponte, está se matando, está pulando de uma ponte. Antes de chegar até a água, ele pode ter resolvido a questão dele com Deus. Isso é a resposta do Cura d'Ars para uma senhora aqui na França. Sim. Pois é. Essa foi a resposta do Cura d'Ars. Quando ela falou, o meu marido pulou da ponte, ele se perdeu. Ele disse, entre a ponte e a água, ele pode ter se convertido, a gente não sabe. Deve estar armazenado aqui na minha cabeça alguma leitura do Cura d'Ars. Então, o que acontece? É que esse tipo de resposta... Eu já celebrei uma exéquia de alguém que se suicidou, de uma garota que brigou com a mãe, foi para casa do pai, o pai é da polícia militar, da polícia civil, perdão, pegou a arma dele e se matou. Eu fui num velório em que cheguei lá, as famílias estavam brigando. Estavam brigando entre si, jogando culpa um para o outro. Você imagina a dificuldade que foi para conciliar a situação. Sim. Então não dá para você entrar com esse discurso de que vai para o inferno, essas coisas, de forma alguma. Porque é uma suspensão momentânea ali do juízo. Não, e depois a gente não é Deus para saber se o cara vai para o inferno ou vai para o céu. Então acho que é a questão mais pastoral mesmo, viu, padre? Até porque teológica, o povo não vai... As pessoas não vão entender muito isso aí, entendeu? E tem duas questões interessantes, né? Primeiro que a ciência hoje vai mostrar que a pessoa, quando tira a vida, ela, na verdade, ela não quer morrer, né? Ela quer se libertar de um sofrimento que, para ela, é insuportável. Que pode ser um sofrimento físico, psicológico, emocional, ou coisa assim. Segundo, a questão da progressividade da compreensão da revelação. Não só a revelação é progressiva, como a compreensão que a igreja tem da revelação também é progressiva. Interessante.
cada geração a nossa geração entende melhor do que a geração anterior, e as gerações que vieram depois de nós vão compreender melhor a revelação do que nós compreendemos hoje. E por isso que a igreja suspendeu, retirou a interdição de sepultamento para a pessoa que comete suicídio, né? Porque a igreja compreendeu melhor a revelação. Ajudada pela ciência, inclusive, né? Essa é a tese do cardeal Newman. Então, essa é a tese do eu acho que tudo Newman. isso pode ser abordado e o pessoal entende isso. Eu acho que a gente não pode cair naquela armadilha de achar que as pessoas não são capazes de compreender o que a gente vai falar. Depende de como a gente vai falar. O próprio Bento XVI retirou, né, aquela questão lá de quando a pessoa que morre sem ser batizada, a criança que morre sem ser batizada, o limbo. Está ali no limbo, né? O limbo, o cara está escorregando no limbo. Mostrando assim. Claramente que a igreja ela tem que estar aberta a essa questão, né, ela tem que se atualizar, que o próprio Bento XVI fez isso. E o Bento XVI não é um papa é a questão da evolução do dogma, né? Sim. Então, está dentro disso aí. Tem um núcleo central do dogma que não muda, porém tem a parte que muda a compreensão. A verdade não muda. O que muda é a compreensão da verdade. Sim. Bom, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa... Eu vou precisar trabalhar, mas vou precisar nessa questão do suicídio, acho que eu vou precisar de uns 3 ou 4 vídeos para trabalhar essa questão. Porque não... Principalmente, padre, incluindo de sacerdotes, viu? Em que sentido? Não teve recentemente alguns casos, né, de padres, inclusive bem jovem no mês passado, né, 33 anos, quer dizer, recém-ordenado praticamente. Isso é uma questão séria. De padres. Que expõe algumas deficiências da igreja nesse sentido. Né? O Antônio Gramsci, ele fala, eu não sei se pronuncia dessa forma, ele fala que se o católico fosse cumprir tudo que a igreja exige dele, ele seria qualquer coisa, menos um ser humano. Pois é. Então, e aí ele fala, por que existe a confissão? Porque a confissão é a válvula de escape, porque você não dá conta de cumprir tudo que a igreja lhe pede. Mas a verdade é que, às vezes, muitas coisas são colocadas como um peso para o sacerdote. Né? E muitas umas exigências assim, que esquece que o sacerdote é uma pessoa de fragilidade como qualquer outro ser humano. Sim. Mas... trabalhar melhor esse tipo de coisa. Sim. O Curadores dizia assim que quando ele estava triste, ele ia se confessar. Ele ia se confessar, né? E aí ele dizia assim, eu saio sempre muito melhor da confissão, né? Esse é o aspecto psicológico, vamos dizer assim, da coisa. Mas às vezes nós padres, a gente acaba esquecendo que a gente precisa de confessar, precisa de um diretor espiritual, ou precisa mesmo de um amigo para tomar uma cerveja e falar bobagem, né? Bobagem, assim, contar uma piada. Eu vi hoje não, eu vi esses dias uma que eu achei assim, uma piadinha simples. Alguém perguntou para um papa, eu não lembro que papa foi, mas alguém perguntou para um papa, e não foi o João 23, não. O que é um papa? Perguntou para ele, o que é um papa? Né? E ele disse assim, o papa é um cardeal que deixou de rezar para que o papa morresse. Agora ele reza para que os outros não rezem para que ele morra. Eu achei essa uma boa resposta, inteligente. A questão é que muitos aí que não querem nem ser papa estão rezando para que ele morra, né? Mas que às vezes para falar uma bobagem, para contar uma coisa, né, a gente precisa um pouco desse tipo de coisa, né? Porque senão fica complicado. Acho que ele precisa de ter o espírito de menino do Papa Francisco jogando pebolim ali. Achei ótimo. Nas redes sociais aí, ele jogando pebolim. Totó, né? Totó. Totó. Eu gosto de bilhar, de sinuca. Né? Eu tenho uma na minha chácara, sempre que é possível a gente joga. Isso faz bem. Eu gosto muito. Bom, mas
Eu acho que falar do suicídio dos padres é uma questão a se pensar, né? Sim. Eu acho que vai ser um assunto meio espinhoso, mas acho que a gente tem que encarar. Agora, gente, eu preciso rever um pouco a questão da velocidade dos vídeos, da velocidade das lives dos vídeos e tal, porque eu vou agora dia 4 para o Brasil, né? Então essa live de sábado eu não vou poder mais fazer, porque sábado e domingo eu vou levar a relíquia do Curadars, que é uma estola, que eu sou guardião, né? Então, eu vi no Facebook. Então eu vou levar e vou levar para os padres, né? E vou levar inclusive para Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um grande santuário do Curadars, né? Estou organizando para ir até Belo Horizonte para levar. Então, eu vou poder fazer as lives de segunda, né? E vou poder fazer postar os vídeos na semana, né? De quinta-feira. Agora, live de sábado vai ficar meio complicado eu fazer enquanto estou no Brasil. Sim. Né? Em todo caso, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou para casa da minha mãe, aí eu preciso arrumar o Wi-Fi da casa, porque a gente construiu, antes eu vim para cá, a gente construiu um último andar, que tinha um espaço na casa, então minha mãe fez um apartamento para mim. Mas o apartamento não está pronto ainda, não está terminado. Então eu preciso ir lá mobiliar e preciso hoje colocar um Wi-Fi naquele apartamento, porque não tem. Né? Você já está ensaiando de voltar para o Brasil? Eu vou dia 4 de setembro e vou ficar 1 mês e meio no Brasil de férias, porque faz 2 anos que eu não tiro férias aqui. Não, mas estou falando assim, voltar definitivo. Tá complicado. Eu fui para Lourdes faz uns 15 dias e o reitor de Lourdes quer que eu vá trabalhar lá. Então, não sei se quando sair daqui, eu não vou para Lourdes. Eu tenho que acertar isso com o meu bispo, né? Pode ser que eu fique um pouco mais de tempo na França. Porque o francês não é uma língua fácil de se aprender, né, Antônio? Né? Tem uma certa dificuldade, né? E aí, para você gastar só 2, 3 anos, é melhor você gastar 5 logo de uma vez, eu acho, né? Então, vamos ver. Eu queria ir para o Brasil e ver se eu começava a dar aula de teologia, mas não sei se vou conseguir. Por enquanto eu tô aqui. Eu penso uma coisa ou outra, ou dar aula de teologia, ou fazer retiro para padres, aproveitando a espiritualidade e o tema do Curadars. Porque a gente conhece muito pouco do Curadars. E o cara tem suco, viu? Pra gente extrair aí. Tem muita coisa de espiritualidade que daria para ajudar os padres a ter uma espiritualidade sacerdotal mais profunda, né? E eu acho que isso falta, viu? Isso faz muita falta. Mas por que você perguntou isso, Antônio? Desculpa. Hein? Por que você perguntou? Fiquei na dúvida que você falou assim, né, da sua vinda, mas é só mesmo para férias. Né? É férias. Mas, enfim, também com esse período de pandemia aqui, nem adiantaria você estar vindo para ficar definitivo, a gente se encontrar todo mundo, né? Não. Que não dá para... Tá muito triste, terrível. Depois você vai ficar o tempo todo em São Carlos ou vai dar uma saidinha da região? Eu tô com uma tabelinha aqui, eu vou ficar em São Carlos uma boa parte do tempo, mas eu vou para Campinas, levar a estola para a Arquidiocese de Campinas, para os seminários da Arquidiocese, né? E vou levar depois para Belo Horizonte, né? E nós estamos com um problema sério, Antônio, que eu nem posso voltar agora. O bispo não sabe o que fazer com os padres. Meu Deus. Nós estamos com 16 padres para se ordenar agora, esse ano, né? E não tem paróquia, não tem comunidade para colocar os caras. E pior em São Carlos? Em São Carlos. E pior do que isso, tem um padre chegando de Roma com doutorado e não se sabe o que fazer com ele, porque não tem comunidade, não tem paróquia. Agora, você vai desprezar um cara inteligente, bom, novo. Não dá.
Como é que você vai jogar o cara fora, né? Não tem... É algo contraditório, né? Porque tá faltando tanto sacerdote no Brasil, né? Então, tá faltando, mas peraí. Não pode... Aqui em Brasília mesmo, né, Fernando? Tem paróquia aí sendo administrada por diácono. Pois é, mas o problema é que da minha diocese está difícil dos caras querer sair. Quer dizer, um trabalho que eu vou tentar fazer agora, nesse tempo agora de férias, é incentivar a questão da missão. Né? Aqui na França, está um deserto aqui. Porque eu sou um padre quase que jovem, aqui eu tenho 57 anos. Mas aqui eu sou meio novo. Né? Não sou assim... novão, mas para a média dos padres que é 80 anos aqui, meu irmão, eu estou com 57 só, vamos dizer assim. Né? Os efeitos do controle da natalidade aí na França? Eu acho que o problema aqui é o controle da fé, viu? O pessoal, bom, em todo caso, o pessoal fala, porque as famílias são pequenas aqui, não tem vocação. Mas nós somos em 2 lá na minha casa. Eu sou padre e o meu irmão é advogado. E eu conheço um monte de padre que é filho único. Acho que não é esse o problema. Né? Não sei se é a questão do controle. Não, estou falando aí da França aí, do pessoal de ter pouca gente, de você ser jovem aí, porque a população está velha. Eu estou dizendo assim, que em função do controle da natalidade da França, assim, isso é... Eu acho que é pior, Antônio. Eu acho que os padres da França não têm nenhum aporte com o povo. Por exemplo, uma coisa que não se faz aqui de jeito nenhum é dar telefone para ninguém. Telefone de padre é assunto sigiloso, mais sigiloso do que o do presidente da República. Você não encontra um padre. Entendeu? Então, o pessoal não tem assim aporte pastoral. Bom, mas isso, não vamos discutir isso agora. Então, eu vou ver se eu trabalho a questão um pouco da missão. Acho que o pessoal precisa sair da Diocese de São Carlos para Brasília, para o Nordeste, para a Amazônia, para a Europa. Eu acho que nós somos católicos, afinal das contas, não somos padre de uma diocese, nós somos padre da igreja. Né? Nós somos formados numa diocese, mas nós precisamos ser um pouquinho maior do que isso. Né? Então, nós temos algumas dificuldades aí. Eu vou tentar trabalhar um pouco isso nesse momento de espiritualidade com os meus colegas padres. Né? Vamos ver, não sei se a gente consegue. Mas tá complicado. E você sabe vocês dois sabem que em barriga muito cheia, goiaba tem bicho, né? Você conhece a expressão, né? Já ouvi. Então, é complicado. Bom, de qualquer jeito. Eu vou rezar um pouco em cima dessas coisas, né? E vou ver o que eu posso fazer. Mas vocês estão precisando de padre aí em Brasília, é isso? Olha, aqui o problema é o seguinte, recentemente, anteriormente, quando estava o Dom João Braz, ele estabeleceu que ele não queria receber mais padres em Brasília. Brasília atrai muito padre. Eu imagino. Aqui nós temos mais de 400. O problema aqui não é falta de padre. O problema é que os que estão aqui não querem ir para a periferia. E alguns querem ter uns tesoureiros que são deputados, senadores, né? E outros, de preferência, pegar a paróquia que não tenha conselho econômico. Em Brasília não está faltando. Inclusive, a gente sabe que na mesa do arcebispo tem uma pilha dessa altura de processo de padres de fora querendo vir para cá. E padres de todos os perfis. Ele pode até escolher quem ele quer vir aqui. Mas, recentemente, já no final do Dom João, com o início do Dom Sérgio, isso eu ouvi do próprio Dom Sérgio, entendeu? Que ele estava sendo muito criterioso, porque o número de padres que quer vir para Brasília é muito grande, só que ninguém quer vir para atender onde está precisando. Sim. Aqui a gente tem uma concentração muito grande do que a gente chama aqui de plano piloto, que é a Brasília, propriamente dito, o aviãozinho, né? Uhum. Então, no plano piloto, que é a Brasília propriamente dita,
que corresponde a 20% ou talvez 15 a 20% no máximo da população, há uma concentração enorme de paróquias e de padres, né? E à medida que vai indo para a periferia, vai rareando, vai aumentando o tamanho das paróquias, né? Há paróquias gigantescas aqui, né? E que o bispo tem dificuldade de convencer alguém a assumir, né? Então aqui não está faltando a distribuição. Aqui nós temos mais de 400 padres juntando tudo, né? Porque tem muita congregação e ordem religiosa aqui. Uhum. Tanto de padres quanto de freiras. Assim, então tem mais de 400 padres entre diocesanos e religiosos. Nós temos 130 paróquias agora. Nós somos 200 padres e 124 paróquias. Então, tem mais padre do que paróquia. E agora temos 16 padres para ordenar e mais um que está chegando de Roma com doutorado. E o bispo, coitado, não sabe nem o que fazer com esse tanto de padre, porque tem que sustentar também, né? Não é só, Sim. Né? Agora, acho que a gente precisa repensar algumas situações, né, em São Carlos. Eu estou querendo, quando voltar para o Brasil, eu não estou pensando em voltar para São Carlos. Né? Eu estou pensando em ir ou para a Amazônia ou para o Nordeste. Quem sabe se eu conseguir dar aula de teologia e assumir uma paróquia, assumir uma comunidade, uma coisa assim que precise, eu ficaria muito contente. Eu antes de vir para a França, eu estava numa comunidade de 1.500 habitantes, que é uma capelania da minha paróquia natal. E eu fiquei 6 anos lá. Tá? Só uma capela, né? E aí eu fui atender aquele povo lá. É um povo meio rural e tudo tal, mas é um povo muito bom, muito... Eu gostei muito de trabalhar com esse povo, sabe? E aí eu fui dando corda para os leigos assumirem, eles foram assumindo e a comunidade deslanchou durante 6 anos. Agora não sei como é que tá, mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Trabalhar numa comunidade que não tem padre e que precisava de ter padre. Aí eu dava aula fora e me sustentava com aula, porque o dinheiro da comunidade era muito pouco, né? Então eu me sustentava com outra coisa. E depois eu vim para a França, bom, aí a coisa mudou muito, né? Mas, enquanto eu pude, eu estava lá com a minha mãe dando aula e atendendo uma comunidade que também ninguém quis, viu? Durante muito tempo. Bom, mas vamos lá. Irmãos, obrigado pela ajuda que vocês me deram. Eu vou repensar algumas coisas. Anotei tudo, tá? E aí, quem sabe isso me ajude a repensar os vídeos. Escuta, uma pergunta direta para vocês dois. Vocês acham que eu tenho que mudar alguma coisa na parte técnica do vídeo? Eu mudei agora colocando legenda. Vou pagar para o meu editor começar a colocar legenda em todos os vídeos. Eu achei que isso deu uma certa levantada no canal. Não sei se outras ideias vocês têm, né? Eu já até falei para o senhor, né, que a primeira coisa que me chamou a atenção naquele vídeo foi a legenda. Quando eu vi a legenda, eu falei, ótimo, né? Porque a legenda facilita muitas coisas. Questões práticas, por exemplo, para mim, às vezes, eu estou num ambiente que não dá para colocar o volume, então eu acompanho pela legenda somente. É possível fazer isso. Pessoas com um pouco de dificuldade auditiva também se valem muito da legenda. 4 minutos? E alguns termos, algumas palavras também que a pessoa às vezes não entende, a legenda já esclarece. Eu acho a legenda, assim, fundamental, a disponibilização da legenda. É um pouco difícil legendar, né? Dá mais trabalho na edição. Mas, assim, tecnicamente, os vídeos do seu canal eles subiram muito tecnicamente a edição. Eu venho já falando isso há muito tempo, né? Não só a qualidade da imagem, do som, mas também, agora com a legenda, ela fica excelente.
A imagem eu apanho Outra muito. coisa interessante é a duração dos vídeos, né? Que o vídeo muito longo, às vezes, para algumas pessoas, elas nem se interessam mais. Então, aquelas entradas com vídeo curto, realmente é muito interessante também. Eu estou tentando ver o que eu posso evoluir, mas para mim eu tenho que me filmar. Então a grande dificuldade para mim hoje em dia é fazer foco, porque eu trabalho com uma câmera, né? É uma DSL, uma dessas câmeras profissional da Canon. E aí fazer o foco para mim é mais complicado, mas o resto, depois você tem fundo verde, aí o cara coloca edição atrás, faz as coisas, né? A sua câmera não tem aquele visorzinho que vira para frente, não? Não, eu não tive Não tem, grana só para traseiro, isso. né? Não tive grana Sim. para isso. Sim. Uma dessa custa 2.000 euros. Ah, Eu comprei uma de 1.000. porque aquela ali facilita, né? Você já vê aquela Sim. questão. Sim, sim. Antônio, você tem ideias aí para os vídeos? Não assuntos. Como que você está vendo? Ou você chegou a ver algum vídeo? Sim, mas tá tudo tranquilo, tá beleza. Essa questão da legenda é a linha interessante isso aí, né? De incluir mais ainda as pessoas, né? E é um chamativo a mais também. A sua preocupação de atingir as pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, isso aí muito legal, muito interessante. Agora o vídeo de hoje aí daqui da live eu tô achando estranho. Tem hora que a sua imagem está desaparecendo, eu não sei o que está acontecendo. Se tem alguma inovação que você colocou ou se está sendo algum problema. Não, eu acho como se fosse uma imagem virtual, assim, a sua foto. É que ele está usando tela verde, projetando algo atrás. Não, eu estou usando o fundo, entendeu? Mas eu posso tirar o fundo. Acho que é vocês que estão... Eu não sei, tem hora que está aparecendo, chegou agora, ainda há pouco apareceu desapareceu a sua imagem. Tipo, na verdade, a imagem aqui no Zoom está de um jeito e na live está de outro. Tá? Isso, na live tá a sua biblioteca atrás, as estantes. Verdade, Fernando. Entendeu? Verdade. E aqui no Zoom está aqui uma espécie de um ônibus lá no fundo, né? Lá, né? Como é que fala? Esqueci o trailer. Home alguma coisa. É que ela tá com fundo e eu não tô conseguindo tirar o fundo para você. Isso. Mas Não, mais tranquilo. Mas pro pessoal eu não tava acompanhando do outro lado. Pro pessoal ela tá aparecendo como biblioteca. Isso. Agora, viu, padre, que eu acho assim que seria interessante, e até mesmo para a gente divulgar nas redes sociais, uma certa antecedência de passar. Não sei se isso é interessante assim, mas eu, pelo menos, acho que seria assim, a gente fazer uma propaganda melhor das suas lives, entendeu? Das lives ou dos vídeos? Dos vídeos, não, das lives, né? E com uma certa antecipação, assim, para a gente poder fazer uma propaganda, assim, entendeu? Para a gente compartilhar nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Olha só, aqui no chat, a Kátia e a Edileuza estão apoiando a legenda. Então, mais 2 votos para a legenda. Ah, é? A legenda faz uma diferença muito grande para melhor. Ah, então tá bom. Então eu vou mandar, vou manter esse negócio com o meu editor, porque eu mando vídeo bruto, vamos dizer assim, né? Eu gravo o som separado e a imagem separada. E aí coloco no Drive, ele pega no Brasil pelo Drive, eu compartilho com ele, então ele pega lá, ele faz a edição e depois ele manda para mim. Se eu aprovo, a gente coloca em linha, né? Se eu não aprovo, tem que mudar alguma coisa, ele muda e depois a gente coloca. Às vezes tem dificuldade, por exemplo, como ele não é um cara assim, não é formado em teologia, então ele tem alguma dificuldade, por exemplo, com citação bíblica, às vezes eu coloco uma citação de forma meio atrapalhada, ou às vezes não sabe, eu faço uma frase em latim, um negócio assim, aí ele não sabe escrever aquilo, né? E aí eu tenho que mandar. Você tem algum gasto financeiro com isso aí? Tem. Eu gasto uma base de R$100 por vídeo. 30 segundos.
E como é que você faz? Tira do seu bolso ou você tem... Tiro do meu bolso. Tiro do meu bolso. Tiro do meu bolso. Nunca pedi nada para ninguém. Agora pedi para Paulinas, eu pedi que eles me patrocinassem alguns livros, então eles mandaram os livros, né? Eu estou aqui com os livros para ler, inclusive. Já me cobraram, você não vai colocar os livros e tal. Até me mandaram os livros. Me mandaram, por exemplo, eu pedi o André Torres Queiruga, então, Diálogo com Religiões, Isso eu tenho. Aliás, do Queiruga eu tenho praticamente todos, que eu trabalhei com eles, com o Queiruga no meu pós-doutorado. Você sabe que o Queiruga é meu amigo pessoal, né? Interessante. A Teologia depois do Vaticano II, né? Do Queiruga também. Repensar a Revelação e a Ressurreição, né? Então eu tenho esses livros aqui, eu vou começar a ler, vou começar a produzir e vou fazer uma certa propagandazinha da Paulinas, porque acho que também eles mandaram graciosamente, acho que vale a pena, até porque o livro é bom, né? Vale a pena fazer. Mas é a única coisa, eu pago do meu bolso essas edições. Né? O Queiruga, ele tem uma tese de que não foi Deus que elegeu o povo de Israel, mas o povo de Israel que elegeu Deus. Tem isso, né? Foi o povo ou seja, Deus se revela para todo mundo, mas coube aquele povo especificamente ouvir, né, a voz de Deus no seu coração. Então, elegeram Deus para eles. Então, tem uma coisa interessante. O Queiruga, ele trabalha com umas perspectivas muito interessantes. E ele já foi suspeito de heresia, né? Foi para a Sagrada Congregação de Doutrina da Fé e passou ileso. Dos poucos. Eu conheço 2 que passaram ileso, 2 ou 3 que passaram ileso. O Hering, né? O Carlos Mesters e o Torres Queiruga. Não sei se outros passaram muito ileso pela doutrina da fé. Mas os 3 passaram bastante bem, né? O Bernard Hering, que já morreu faz tempo. O Carlos Mesters, que é aquele holandês que vive no Brasil há 200 anos, né? Ele é mais brasileiro do que eu, embora ele seja holandês de nascimento. E o Torres Queiruga, que é galego, né? O Carlos Mesters eu pude conhecer pessoalmente aqui em Brasília. Ele vem com frequência aqui para dar cursos no CEBI, né? Tá. Esse eu não conheço. Ele anda sempre Ele anda muito com o outro biblista do grupo dele, né? Que é o Francisco Orofino. Tá. Ok. Eles trabalham... Quer dizer, ele trabalha com muita gente, né? E ultimamente ele tem andado muito com o Francisco Orofino. Francisco Orofino também escreveu muita coisa de liturgia também, né, Fernando? Ele escreveu coisas de liturgia. Eu não sei, eu conheço mais na área de Bíblia. Tem alguma coisa dele aqui de liturgia. Bom, de qualquer jeito, gente, muito obrigado por tudo. Agora, eu vou pensando, se vocês tiverem ideias para os vídeos e tal, assuntos, vocês já me deram alguns assuntos bastante interessantes. E eu vou tentar trabalhar. Acho que o assunto mais complicado vai ser esse sobre o suicídio, com certeza. Mas... queria fazer uma observação. A questão aí talvez fosse a gente pensar alguma coisa em tentar levantar fundos para te ajudar aí nessa questão dos vídeos, né? Porque ficar só aí nas suas costas é meio complicado. Há muitas formas da gente poder arrecadar alguma coisa, se o senhor aceitar ou quiser. Porque, convenhamos, é muito vídeo para ser editado, né? E há maneiras da gente tentar levantar alguma forma de ajudar nesse sentido aí. Você tem ideias para isso? Eu não tenho muitas ideias, não. Olha, o YouTube tem alguns recursos dele mesmo, né? Como grupo de membros, como... Mas para isso eu preciso ter 4.000 horas. Eu tenho 1.500 horas assistidas. É. Enquanto se alcança, a gente pode tentar ver outras formas. Antônio, vamos pensar nós dois aí em algumas saídas? Que tal a gente pensar? Com certeza. Vamos conversar aí depois. Porque eu acho assim, que esse é um trabalho tão bonito que você está fazendo, e que eu acho assim, sabe, que é investir na evangelização também, né? Quem ajuda financeiramente.
tá, aliás, investindo até na missão mesmo, né? Na própria missão. Eu levo isso como missão. Eu levo isso como missão. Porque foi até o regional da CNBB que me pediu, né? E eu estou fazendo a partir de missão. Agora, posso ser um pouco sincero com vocês? Tem dia que eu caio um pouco em depressão, porque eu não sei, a gente não tem retorno no YouTube, né? Não tem retorno no sentido de saber se as pessoas estão gostando ou não. Eu peço, todo vídeo eu peço, coloque seu comentário, não sei o que lá e tal. Se o pessoal coloca comentário, você sabe para onde você está indo, né? Mas se não coloca, você fica meio caminhando dentro de uma neblina. Sim. Né? Você conhece o filme Os Outros? Eu já ouvi falar, mas não assisti. Os Outros é um filme que é uma família, né, que vive numa casa em que está permanentemente em neblina. Então, pro lado de fora é sempre neblina, né? E eles descobrem, depois de algum tempo, que eles estão mortos. Eles estão mortos. Então, aquilo que eles passam na casa, eles estão assombrando a casa, vamos dizer assim, para os vivos. E a neblina é o sinal de que eles estão mortos, entendeu? Não tem sol ali, né? O filme demora um pouco para você entender, eles mesmos demoram para se entender que eles estão mortos. É uma mulher que matou os filhos e se matou, vamos dizer assim. E aí ela... Os Outros chama o filme. Então, a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente está caminhando meio na neblina. Eu não sei muito se está agradando, se não está e tal. Quando o pessoal me xinga, eu fico feliz. Sim, porque aí eu sei para que lado eu estou indo, pelo menos, entendeu? Eu acho que você não deveria fazer essa pergunta, não, sabe? Ir por essa direção, não. Porque eu faço a reflexão diária do Evangelho e posto nas redes sociais. E às vezes tenho o mesmo sentimento que você. Por que eu estou fazendo isso? Então às vezes não sou até só eu. 3, 4 horas eu gasto para fazer uma reflexão do Evangelho, para postar nas redes sociais. Aí eu me faço essa pergunta. A pessoa... Comentário, aí vem aquela decepção, bom dia. Bom dia, só isso. Mas olha, padre, você está fazendo a sua parte. Você não imagina que se você converter uma pessoa para Deus, em 1 milhão, se você converter uma pessoa para Deus, já valeu todo o teu esforço, todo o teu sacrifício. Estou feliz. Você entendeu? Então, o pensamento tem que ser esse. Né? E você não pensa que às vezes alguém vai ali, uma pessoa só vai ali, assiste seus vídeos e já muda a vida daquela pessoa. De vez em quando eu tenho o retorno de alguém que fala, estou gostando muito dos seus vídeos, não sei o que lá, isso daqui foi muito legal. E aí você fica mais feliz um pouco, porque você fala, você não sabe se você está gastando tempo, dinheiro e inteligência, vamos dizer assim, por uma coisa que às vezes não faz diferença nenhuma, né? Mas o canal está crescendo. Gravado, né? Oi? Vai ficar gravado aí, tá aí, né? Isso é importante. O que está no YouTube ou que está na internet, seja na forma de vídeo ou de texto, é muito interessante que ele fica disponível ali e pode fazer uma diferença enorme na vida de alguma pessoa daqui a 10 anos. Aconteceu comigo no ano passado. Eu zanzando pela internet, eu achei um texto sobre um tema que mudou completamente a visão que eu tinha, que me fez refletir. E esse texto é de 10 anos atrás e não tinha um único comentário. É? Mas o texto me impactou, me fez olhar a questão sobre uma outra ótica, e eu fiz um comentário, né? O primeiro comentário em 10 anos nesse texto. Eu baixei o texto, arquivei o texto, e comentei, né? Assim, falando que aquele texto tão antigo eu tinha achado ali e que tinha me impactado. 3 meses depois, o autor do texto me mandou uma resposta, né? Que ele nem se lembrava desse texto que ele havia escrito
e que nunca tinha tido um retorno. É sobre o quê? Ele colocou isso. 10 anos depois, eu vejo que eu não perdi meu tempo, que valeu a pena ter perdido tempo com esse texto, entre aspas, né? Porque 10 anos depois, ele mexeu com alguém e esse alguém me deu um retorno. Ah, interessante. Interessante. Pode ser... eu levo em consideração esse tipo de coisa, mas quando você tem um retorno, você tem alguma coisa concreta, mesmo que o cara te xingue, né? Mesmo que o cara te xingue. Eu comecei esse canal, o meu canal, Ser Cristão Hoje, começou em 2012 começou o canal, né? 2012 começou o canal. Depois eu parei porque eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo que o Bento XVI comentava sobre o Lutero, né? E eu comentei o texto e algumas pessoas que eu até conhecia pessoalmente, que eram lá de São Carlos, me xingaram na internet. E aí eu fiquei depressivo, fiquei meio chateado, falei, não vale a pena para ser xingado, você gastar tempo e tal. E aí eu deixei o canal de molho, o canal ficou muito tempo parado. Eu não deletei o canal, né? Mas ele ficou muito tempo parado. E agora, questão de 2 anos para cá, que eu venho trabalhando, 1 ano e meio, 2 anos que eu venho trabalhando, foi um pouco antes da pandemia, né? E a gente começou a trabalhar isso. Então, hoje eu acredito que eu fui numa Bienal do Livro e eu descobri que quando uma pessoa te xinga na internet é sinal que você mexeu com ela. E aí então o hater te dá um retorno, mesmo que seja negativo, né? E se você não tiver hater, sinal que você não está fazendo nada de bom. Você não está atingindo. Então você ter hater é bom, né? Exato. Olha só, que interessante aqui, ó, 2 comentários aqui no chat que vale a pena. A Kátia está dando um retorno, escreveu, nossa, me ajudem muito, depois que passei a assistir, só não sou de comentar. Então, Kátia, vamos começar a comentar, porque isso dá suporte. E a Eleusa é a secretária do CPP da minha paróquia. Ela está dizendo que concorda da gente fazer uma movimentação para ajudar financeiramente. Então, essa é uma questão que a gente pode trabalhar. Tá. Você estaria gastando quanto por mês nessa questão dos seus vídeos? Eu gasto 90, 100 reais cada vídeo por mês, 4 vídeos, 400, 500 reais por mês. É isso. Né, que eu gasto. Mas eu tenho, por enquanto, eu tenho como manter e estou fazendo isso como apostolado, né? Então, mas, em todo caso, bom, se vocês tiverem ideias para isso, quem sabe a gente melhore o canal, compre uma câmera só para filmar, com aquele visorzinho né, que volta, né? Que volta. A gente pode pensar, né? Ou ver uma pessoa para filmar para mim do lado, não sei, algum jeito, né? Eu comprei a câmera dessa, tá aqui do meu lado aqui, ó, eu nunca usei. Então, eu comprei Rebel SL3. Ela é boa, essa Rebel. Bacana. E ela tem essa inversão que o Fernando está falando aí. Então, mas só porque não... Aqui na Europa ela custa 2.500 euros. Pois é, eu paguei 3.000, acho que foi 3.300 e poucos reais no Black Friday do ano passado. Eu, como ganho menos do que 2.000, ganho 1.100 de tudo, né? Aí tem as despesas que você tem todo mês e tudo tal. Então, eu juntei dinheiro e quando eu fui comprar, comprei a que deu. E a que deu é uma mais simples, né? E agora, bom, estou trabalhando com o que eu tenho. Né? Mas não, fica tranquilo. Não estou falando isso para reclamar, viu? De dinheiro. Não. Não sabe. A gente só está preocupado em ver como pode ajudar a alavancar a coisa, né? Agora, eu acho assim, a questão da divulgação do seu nome, do seu trabalho e tudo pelas redes sociais é muito importante.
eu tenho grupos, né, Religião Sentido da Vida e Fé e Compromisso. Tá. E tenho na minha própria página no Facebook com mais de 4.000 pessoas como amigos. Então, eu acho que é interessante a gente começar a pensar nisso aí, divulgar melhor o seu trabalho aí pelas redes sociais. Então, se vocês me ajudarem a alavancar o canal, eu já fico muito feliz, mesmo que eu continue pagando do meu bolso as coisas, porque, bom, né? Se a minha pretensão, pode ser que seja só pretensão, é ajudar a catequese do Brasil. Então, eu não acho que 1.000 catequistas só, né, façam alguma coisa. Acho que dá para a gente trabalhar um pouco mais. Eu não quero ser o padre Paulo Ricardo, não quero ser o padre Fábio de Mello, não quero ser o padre Joãozinho, que são padres assim, meio conhecidos na internet. Não me interessa isso agora, né? Eu já sou vaidoso o suficiente sem esse tipo de coisa, tá? Então não quero piorar a minha espiritualidade pessoal, vamos dizer assim, tá? Mas eu estou fazendo isso tentando fazer um ministério, tá? Então, né? Mas de repente, se a gente tiver alguma grana, de repente dá para a gente também pagar para o YouTube divulgar, porque isso faz muita diferença, né? Sim. Você sabe que você deve ter visto que eu tenho vídeos de 6.000, 9.000 visualizações, não sei se vocês viram. Tem alguns vídeos Sim. assim. Esses vídeos eu paguei do meu bolso pro YouTube fazer a propaganda. E aí deu resultado. E é caro você fazer esse tipo de coisa? Eu parei, o YouTube ele não tem como você controlar, por exemplo, o Facebook você pode pôr, por exemplo, eu quero colocar 50 reais na conta e ele vai trabalhar esses 50 reais, né? O Facebook, o YouTube não. Ele para quando der mais de 1.000 reais. Entendeu? E se você não parar ele dá uma conta no final do mês de 2.000, 3.000, 4.000 reais. Teve um mês que ele me deu uma conta de 1.900, eu fiquei desesperado. Falei, parei com esse negócio. Eu não fiz mais propaganda, entendeu? Porque você tem que ajustar ele muito direitinho, vamos dizer assim, para 3, 4 dias, ou para um período muito certinho, e aí ele faz e não fica muito caro. Mas se você esquecer de fazer se você deixar ele fazer sozinho, ele, por exemplo, ele faz 5, 10 mil apresentações do seu canal num dia. Mas ele cobra, tipo, 1 centavo, 2 centavos cada visualização. Quando você vai ver, né, a sua conta no final do mês é enorme, né? Então, eu fiz isso uma época, depois eu parei e falei, não dá. Meu cartão de crédito não é assim tão recheado, né? Isso. Mas deu resultado. Na época que eu fiz, teve muita visualização e isso dá um engajamento maior e isso também acabou pegando gente nova. Agora eu estou fazendo esses videozinhos de 1 minuto, que não me custa nada, e está trazendo gente nova também, né? Então, mas acho que a gente tem que fazer de tudo um pouco no YouTube para a coisa começar a pegar tração, vamos dizer assim, né? Mas desculpe falar dessas coisas com vocês, hein? Tranquilo, não. Estamos aqui para isso também, né? Estamos entrando no projeto aí juntos. Tá. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Agora, as lives, pelo menos de sábado eu preciso parar, mas de segunda-feira eu vou ver se eu continuo fazendo as lives, tá? Certo. Amanhã eu mando para vocês a questão da live de segunda-feira. O link, tudo direitinho, para vocês poderem fazer um pouco de propaganda, ok? Certo. Que bom. Nós estamos com quantos minutos de live? Mais de 1 hora, com certeza, né? 1h45. Jesus, quase 2 horas de live. Muita Acho coisa. que é a live mais comprida até hoje. Desculpe. Mas tem 39 reproduções. Nós estamos com 8, 9 pessoas na live.
Bom, de qualquer jeito, muito obrigado e desculpe algumas coisas. Eu só preciso ter um pouquinho mais de ânimo para algumas coisas. Esses tempos eu estava um pouco depressivo. Teve essa história do padre lá, o reitor de Lourdes, teve alguns problemas pessoais aqui e a coisa me deixou um pouco para baixo, né? Tem aqui no chat um recado da Kátia. Ela está dizendo que o filho dela trabalha com tráfego de internet. Ela vai ver com ele em que ele pode ajudar. Ah, legal. Tem como melhorar isso? Isso. Interessante. Kátia, o Fernando tem meu telefone pessoal, acho que o Antônio também tem. Qualquer coisa você pega o telefone e pega o WhatsApp, né? E a gente entra em contato, tá bom? Muito obrigado. Vou passar o telefone para ela. Isso, por favor. Muito obrigado para vocês, tá? Eu que agradeço, padre. Obrigado a vocês. Deus abençoe vocês. Eu vou fechar aqui a tela final. E escuta, eu queria pedir uma coisa de vocês. Vocês poderiam me dar uma bênção, vocês que são diáconos? Sim, puxa aí, Antônio. Eu acompanho aqui. Porque pode puxar. A bênção é sempre do padre, mas acho que dos diáconos para o padre também. Antônio, convido quem está assistindo aí, participando da live, que participe também dessa bênção, né? Se o padre Dalladé autorizar, né, os leigos também participarem dessa bênção juntos, né? Sim, vamos fazer como o Papa Francisco, né? Vocês me abençoam. Isso. Quem está participando, estenda a mão direita aí sobre o seu aparelho aí, né? E me acompanhe nessa bênção. Eu gosto sempre de utilizar aquela bênção do Antigo Testamento, do capítulo 6 do livro dos Números. A gente aqui na nossa paróquia, a gente tem o costume de dar essa bênção para os nossos padres aqui em ocasiões especiais. Então vamos fazer isso, tá? Então me acompanhe, por favor. Padre Paulo Dalladé. Paulo Dalladé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face. O Senhor faça resplandecer sobre ti a face. E te seja favorável. Seja favorável. O Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz. E te dê a paz. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E Amém. Vamos ver o que a gente pode fazer como apostolado, né? Vamos ver o que a gente pode realizar como apostolado. Um abraço e até mais. Muito obrigado. Até mais. Fique na paz. Tchau.